Marcos Góes Sapão. Hoje falaremos sobre processos bioenergéticos. Falar sobre energia nos seres vivos. O que são processos bioenergéticos? São processos de transformação, armazenamento, produção e transferência de energia. E envolve aí dois processos básicos, tá? Eu tenho dois processos envolvidos. Quais são eles? Os processos endergônicos, que envolvem a fotossíntese e a quimiossíntese, e os processos exergônicos, que envolvem a respiração e a fermentação. Como é que eu posso decorar isso mais fácil? Nos processos endergônicos, há energia maior em relação ao produto. Já os processos exergônicos, há mais energia nos reagentes. Tá certo? Então, é interessante você pegar esses pequenos detalhes. Então, quais são os processos endergônicos? Não pode esquecer. Fotossíntese e quimiossíntese. E os processos exergônicos? Respiração e fermentação. Falaremos agora sobre a fotossíntese. Que processo maravilhoso que acontece nas plantas, em algas. O que é a fotossíntese? Ela tem uma equação. O que eu tenho nos reagentes? Água e gás carbônico. Então, fatores, água e gás carbônico. E no produto, isso é interessante, a glicose, mais água, mais oxigênio, sendo liberado. O que é muito bom e interessante você saber? Que a fotossíntese, ela marca a produção de uma substância. No caso, que estamos estudando aqui, é a glicose. Mas a planta consegue produzir também proteínas, lipídios, pela fotossíntese. Então, nesse caso, o que a gente precisa saber? Que o oxigênio é liberado, mas a fotossíntese trabalha com a produção de compostos orgânicos. Tá? Então, o que nós temos aqui? O cloroplasto. O cloroplasto tem dentro dele o pigmento clorofila. Tá? Você tem o xantoplasto, você tem pigmento, a xantofila, que é amarelo. Então, preste atenção. Nos tilacoides, que são esses pequenos discos, é onde nós encontramos a clorofila para a captação da luz. E toda essa estrutura gelatinosa é o estroma. Então eu tenho, segurando os tilacoides, as lamelas. E aqui você tem a produção, a realização da fotossíntese. Então caiu no Enem cloroplastos, vocês podem colocar fotossíntese. Fases da fotossíntese. Eu tenho duas fases. A fase de claro e a fase de escuro. A fase claro, ou fotoquímica, ela envolve a presença da luz. Então eu tenho a fase química, acontece aonde? Nos tilacoides, e é importantíssimo a gente lembrar. Essa clorofila, ao captar luz, ela libera elétrons. Então eu gero uma energia. E nessa formação dessa energia, eu quebro a molécula da água liberando oxigênio. Então caiu no Enem, de onde vem o oxigênio liberado durante a fotossíntese? Aí vocês colocam na molécula da água. A fase de escuro, ou química, ou enzimática, ela acontece tanto na presença ou na ausência de luz. E é interessante, ela está responsável pela produção da glicose envolvida. Tá? E aí a gente precisa ter noção também. Por quê? Porque geralmente o Enem ele não é tão decorativo, ele quer que você interprete. Então veja, eu coloquei aqui que fatores interferem na fotossíntese. Então a gente tem três: a temperatura, a intensidade de luz e gás carbônico. Então, nesse momento eu vou colocar três gráficos rápidos e a gente vai interpretá-los rapidamente. Veja, concentração de CO2. O que acontece? Quando o CO2 vai aumentando, a fotossíntese vai aumentando, mas quando chega em um certo ponto, ela para, ela continua constante. Então, mesmo tendo a mais ou a menos gás carbônico, a um certo ponto você tem uma reação constante de fotossíntese. Na temperatura, eu tenho algo interessante. Quando a temperatura chega próximo de 40 graus, o que vai acontecer? Ela entra no ponto máximo, no ponto ótimo, e depois declina, justamente pela questão da ação enzimática. E na luz, isso é interessante, eu estou falando de comprimento de onda e não de intensidade. Quando eu falar luz, acontece realmente, ó, intensidade de luz aumenta, diminui, aumenta, diminui. Nesse caso, se eu estou falando de cloroplasto, o cloroplasto não absorve luz verde, e sim
azul, violeta e vermelho. Então, perguntou no Enem o que, é que vai acontecer, quais são as ondas de luz captadas na fotossíntese. Eu tenho luz azul e luz vermelha. Tá ok? Esses gráficos, dá uma olhada nele, é interessante você levar isso aí. Quimiossíntese. Eu não utilizo a energia do Sol. É obtida através das reações de oxidação de compostos inorgânicos. E aí eu coloco a reação. Lembra, esses dois são intergônicos, mas no caso da quimiossíntese não há presença de luz do Sol. Ele utiliza compostos inorgânicos desenvolvidos. Por exemplo, aqui, a reação quimiosintética nas nitrosomonas. São bactérias que estão dentro do ciclo do nitrogênio, que é muito interessante, já caiu no Enem. Então, preste muita atenção. Olha o que ele utiliza. NH3, que é amônia, mais oxigênio transforma-se em nitrato, que é energia. E aí, esse gás carbônico mais a água mais energia transforma em glicose. Então, a quimiossíntese é muito interessante se trabalhar. Tá certo? Eu tenho as bactérias que estão no fundo do mar, não tem luz do sol, então elas realizam quimiossíntese. Tá ok? Aqui nós temos agora a respiração, que é o oposto da fotossíntese. Eu tenho a respiração aeróbica, acontece na mitocôndria. Eu pego a glicose, a água e o oxigênio e transformo em gás carbônico, água e energia. Nesse caso é interessante a gente comentar uma coisa. Quanto é produzido aqui de energia? Lembrando que a energia dos seres vivos é o ATP. E a energia produzida na respiração são de 38 ATPs. Então a respiração ela produz muita energia. E as fases da respiração? Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Na glicólise, eu lembro, lise é quebra de quem? Da glicose. E acontece fora, acontece no hialoplasma e não na mitocôndria. Se produz 4, como entra, gasta 2 e permanece com 2. Então eu vou produzir no final 2 ATP. Ciclo de Krebs acontece na matriz mitocondrial, produção de mais 2 ATPs. E a cadeia respiratória acontece nas cristas, que aí eu gero 34. 2 mais 2 mais 34 dá 38 ATP sendo produzidos. Tá? Vamos agora para o processo da fermentação. A fermentação é quando a energia é obtida através da quebra dos açúcares. Então eu quebro e eu tenho a formação. Por exemplo, eu quebro a glicose e vou ter a formação de 2 ácidos pirúvicos com a produção apenas de 2 ATPs. Tá? E aí, me dê exemplos, professor, de processos de fermentação. Eu tenho a fermentação acética, que é a produção de vinagre, láctica, que é do iogurte, alcoólica, das bebidas. Chama atenção para o 2. A fermentação láctica, ela está envolvida com a cãibra. Então, estude isso aí, procure saber o que é produzido durante o processo de exaustão dos músculos. Ácido lático. Tá? Então, falou no Enem. O que acontece quando eu fico em excesso de atividade física? Eu vou diminuir a concentração de oxigênio, a célula não tem mais, começa a fermentar, produção de ácido lático. Tá, ok? Então, esses 4 processos, eles são muito interessantes. Eu estou falando isso de forma rápida, né? A gente tem que entender que é um processo é um processo que eu tenho que, em sala de aula, mostrar como ele acontece, mas o que eu estou falando para você aqui é muito interessante. Estou dando dicas para que você não erre, tá? Então veja só, eles colocam aqui uma questão no Enem. Eu quero que vocês depois verifiquem essa questão, uma questão do Enem 2007, questão 94, que fala sobre pesquisadores que tentam aumentar a fotossíntese de certas plantas. Então ele faz: pesquisadores conseguiram estimular a absorção de energia luminosa em plantas graças ao uso de nanotubos de carbono. Olha como a questão ela é cumprida. Então é interessante. Aluno que quer sair bem no Enem tem que ler. Lendo essa questão toda, ele começa a falar sempre sobre a presença de luz. E eu falei sobre 3 fatores essenciais.
Intensidade de luz, temperatura e gás carbônico. Se ele está constantemente falando sobre luz, 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 ele está dizendo que a planta captou mais luz. E aí você veja os itens. Vamos lá para os itens. O aumento da eficiência fotossintética ocorreu pelo fato de os nanotubos de carbono promoverem diretamente a... Quais são os três fatores? Gás carbônico, temperatura e luz. Aí ele diz, utilização de água? Não. A absorção de fótons, o que são fótons? São moléculas de luz. Veja, então, é uma questão que se você ler com cuidado, ele está mostrando para você, né? Basta você ter um conteúdo do que é fotossíntese e quais são os fatores que fica mais fácil interpretar a questão. Formação de gás oxigênio, a fotossíntese libera oxigênio, né? Através de quê? Da quebra da molécula da água. Proliferação dos cloroplastos, o tempo todo ele falando de nanotubos para aumentar a absorção de luz. E captação de dióxido de carbono. A questão fala sobre luz. Então, o que ele está pensando? Ele está querendo que aconteça uma maior entrada de luz ali presente. Então, seria a letra B de pólen. Então, muito obrigado. Espero que vocês façam exercícios, leiam. Qualquer dúvida, mande questões para mim. O vídeo vai estar disponível na internet. E que Deus abençoe vocês. Lembrando, esse período vai passar. Tá bom?